Eu quero ler a partir do verso 1. Amém? Todos encontraram? Aleluia. Glória a Deus. Amém. O salmista Davi, ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão de tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purificai-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como em sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Fazei-me ouvir júbilos e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apague todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Verso 16: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os oferecia. Não tens prazer em holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezará, ó Deus. Querido Deus e amado Pai, gratos somos pelo privilégio de estarmos na tua casa, no teu santuário, reunidos em teu nome. Torna nossos ouvidos e nossos corações sensíveis e sedentos nesta noite pela tua palavra, que é poderosa, é viva e é eficaz. E que nessa noite ela caia em solo fértil, e para que germina e gere na tua igreja posicionamento, mudança e transformação. Amém e amém. Podemos tomar os vossos assentos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é: a tua presença és tudo para mim. Amém? Repita comigo: a tua presença, meu Deus, és tudo para mim. Glória a Deus. Amém? Quando você entender esse princípio, você vai parar de sofrer. Sabia? Quando você entender que a presença do Senhor é tudo para nós, a igreja para de sofrer. A igreja para de reclamar. A igreja para de lamentar, para de murmurar contra o nosso Deus. Esse salmo, a qual nós acabamos de ler, faz menção ao arrependimento do rei Davi. Davi foi um grande rei, foi também um grande homem de Deus, a ponto do próprio Deus dizer a seu respeito em Atos 13:22: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará tudo conforme a minha vontade. Aleluia! Alguém pode dizer amém por isso? Ah, se Deus referisse a nós dessa forma, como se referiu a Davi, homem segundo o coração de Deus, que fará tudo conforme a minha vontade. Embora Davi recebesse esse título de homem segundo o coração de Deus, e um homem que agiria conforme a vontade do Criador, ele se sujeita ao pecado. E todos sabem, 1 Samuel 11 diz que Davi cai em adultério com Betseba. Davi não estava arrependido, não somente pelo fato de ele ter adulterado, mas Davi também aqui,
ele também demonstra um arrependimento, porque Betseba era mulher do seu fiel escudeiro Urias, e pelo fato dele ter premeditado a morte do seu fiel escudeiro. Então Davi estava tomado por um profundo arrependimento, porque a Bíblia diz que um abismo gera outro abismo, um pecado gerou outro pecado. E Davi, ele estava completamente arrependido. Mas quando Davi compõe esse salmo, ele nos revela algo além do seu arrependimento. Se você for analisar, se você for refletir nesses salmos, você vai ver que Davi está revelando algo além do seu arrependimento. Ele está revelando a ausência de Deus na sua vida, a falta da presença de Deus na sua vida. E o que me chama a atenção é que tem muitos crentes que estão acostumados a viver sem a presença de Deus. Nessa geração, e tem muitos cristãos, tem muitos crentes que estão acostumados a viver sem a presença de Deus. Viver sem a presença de Deus é ter uma vida cristã superficial, é não ter profundidade com o Senhor, é não ter um relacionamento íntimo, uma intimidade com Deus. Viver sem a presença de Deus é uma pessoa que não depende de Deus, mas sim que é guiado pelas suas próprias vontades e os seus próprios desejos. Uma vida sem a presença de Deus é o mesmo que quando você aciona o piloto automático de um automóvel. Quem aqui tem um automóvel que tem piloto automático? Quando você aciona o piloto automático de um automóvel, esse automóvel ele não está mais dependendo totalmente do seu condutor. Porque se você colocar ele ali em uma velocidade de 100 por hora, de 80 por hora, ele vai até você precisar parar, ou então até você precisar frear. E viver sem a presença de Deus torna um cristão com um piloto automático acionado. A sua vida não está dependente, não está totalmente dependente de Deus. Porque a sua vida está também sendo direcionado pelas suas próprias vontades e os seus próprios desejos. E o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite, é que tem muitos cristãos vivendo sem a presença de Deus, e não estão sentindo falta da sua presença. Isso é o que mais dói. Estão vivendo longe da presença de Deus, e não estão sentindo falta da presença do Todo-Poderoso. Passam dias sem orar, passam dias, meses, sem meditar na palavra do Senhor, passam meses sem jejuar, perderam a presença e não estão sentindo falta. Davi, ele era rei, e ocupava uma posição de destaque em Israel. Davi, ele tinha poder e autoridade sobre uma grande nação. Ele tinha muitos súditos ao seu dispor. Ele era um homem sábio. Ele tinha muito ouro e ele tinha muita prata. Era um homem bem resolvido financeiramente. Mas Davi tinha tudo isso. Mas o mais importante na vida de um cristão, Davi estava sentindo falta, que era a presença de Deus. Tem pessoas, por ocupar uma posição de destaque perante uma sociedade, por ter muitos bens, ser dotado de uma inteligência magnífica, acham que pode viver ausente da presença de Deus. Acham que pode se autocontrolar a sua vida, sem depender da presença de Deus. Talvez a sua situação financeira, seu poder social, hoje, ele pode comprar muitas coisas,
Ele pode te dar muito conforto, Ele pode te proporcionar momentos de alegrias e momentos de felicidades, não somente para você, mas para a sua família. Não tem nada contra, não é pecado. Mas haverá dias que o seu dinheiro não pode comprar aquilo que você tanto precisa, porque só Deus pode te dar. Só Deus pode te dar. E quando nós olhamos para o verso 8 do texto de Salmos, ao qual nós lemos, o verso 8, a parte A diz assim: fazem-me ouvir o júbilo e a alegria. Davi, aqui ele estava dizendo que a ausência de Deus na vida de uma pessoa torna ela infeliz e amarga, torna essa pessoa triste. A felicidade, a alegria não é contemplada no rosto de uma pessoa que está ausente de Deus. Embora ela tendo tudo o que ela precisa, ela tendo tudo o que possa gerar conforto, alegria, exterior, mas no seu interior é infeliz, é triste, é amarga. Na parte B do versículo, ele diz assim: para que exulte os ossos que esmagastes. Uma pessoa, presta atenção, uma pessoa com os ossos esmagados, como que ela se sente? Qual que é o sentimento de uma pessoa com os ossos esmagados? Essa pessoa se sente inválida, ela não tem prazer em viver. A dor e o sofrimento a consomem. A dor e o sofrimento a destrói. O que Davi está querendo dizer aqui para nós? Que uma pessoa sem a presença de Deus, ela é inútil. Ela não tem prazer em viver. A alegria que brota em seu rosto é só do seu interior, é só do seu exterior. O seu interior é tomado por uma grande tristeza, é tomado por um grande sofrimento. E quando nós vamos para o versículo 9, para o verso 9, você vê Davi dizendo: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aqui nós vemos Davi clamando o perdão de Deus. Porque Davi, ele tinha consciência que o pecado afasta a presença de Deus da vida de um homem. O pecado afasta a presença de Deus da vida de um ser humano. Isaías 59 diz que o pecado causa separação entre o homem e Deus. Então Davi, ele sabia, ele tinha consciência que para essa presença ser restaurada, para que essa presença ser restituída, ele haveria de ter um conserto com Deus, e ele clamava ao Senhor: apaga as minhas iniquidades, apaga as minhas transgressões, apaga, perdoa os meus pecados. E esse é o grande fato, que hoje a igreja está ausente da presença de Deus, porque a igreja dessa geração está flertando com o pecado. Estão flertando com o pecado. E uma igreja pecadora, a presença de Deus não está nela. Uma igreja pecadora, a presença do Senhor se afasta. Isaías 59, 2 diz. E quando nós vamos para o verso 10, Davi, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aí nós notamos que o servo de Deus, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele não estava clamando só simplesmente para que Deus apagasse os seus pecados. Davi só não estava arrependido, mas Davi aqui, ele estava dizendo que ele queria transformação para a sua vida. Porque não basta somente você pedir perdão pelos seus pecados, se amanhã você voltar a pecar. E Davi estava dizendo: cria em mim um coração puro. Ele está dizendo: olha, eu quero ser uma pessoa ausente de pecado. Eu não quero flertar com o pecado. Eu não quero mais pecar. Eu não quero somente que o Senhor me perdoa, mas eu não quero mais continuar na vida de pecado. Perdoa os meus pecados.
Sem transformação, não há presença de Deus. Sem mudança de vida, não há presença de Deus. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, para você estar em Cristo, para você estar na presença de Cristo, as coisas velhas não podem fazer mais parte da sua vida, não pode estar mais no seu vocabulário, as suas atitudes velhas têm que morrer, porque senão você não vai estar na presença de Deus. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Seguindo no texto, a Bíblia diz que Davi diz no verso 10 ainda: renova dentro de mim um espírito inabalável, inabalável. Davi estava dizendo ao nosso Deus: olha, eu não quero ser mais inconstante, eu não quero mais, ora, ser fervoroso na tua presença. Eu não quero ser mais, ora, ter sede da tua presença, ansiar pela tua presença, e ora, estar longe de ti, não querer mais estar na tua presença, não querer mais fazer a tua vontade. Eu quero um espírito inabalável, eu não quero mais voltar a cair, eu não quero mais voltar a pecar, eu quero ter uma vida de santidade, porque não basta somente ter o arrependimento de Deus, tem que se transformar. E não tem mais voltar a pecar, não tem mais que voltar a fazer a vontade, os desejos da carne. Já no verso 11, ele diz assim: não me lances fora da tua presença. Sabe o que Davi me ensina aqui nesse texto? Sabe o que Davi me ensina aqui, com essa expressão, não me lance fora da tua presença? De que tudo que ele tinha, e que tudo que ele era, não era mais importante do que a presença de Deus. Presta atenção, igreja. Tudo que você tem, tudo que você é, não é mais importante do que a presença de Deus. Ele dizendo: não me lance fora a tua presença. Eu não sei o que você tem, eu só sei o que você é. Tem pessoas aqui que são empresários, tem pessoas aqui que são doutores, tem pessoas aqui que são advogados, tem pessoas aqui que são professores. Tem pessoa aqui que tem bens, e muitos bens, mas tudo que você tem, e a posição que você ocupa, não é mais importante do que a presença de Deus. Não é mais importante do que a presença de Deus. Davi sabia que por mais que ele fosse um homem realizado, a ausência da presença de Deus lhe tornava o mais miserável dos homens. A ausência da presença de Deus torna o ser humano o mais miserável dos homens. Então por isso que ele dizia a Deus: não me lance fora da tua presença. E ele continua dizendo: nem retire de mim o teu Espírito Santo. Meus queridos, um crente, um cristão, sem a presença do Espírito Santo, é um carro sem gasolina, é uma bicicleta sem corrente, é um avião sem asa, não decola, você pedala e não sai do lugar. Um crente sem o Espírito Santo é como um carro sem gasolina, se não for empurrado, não sai do lugar. Se não for convidado para ir fazer um evento, para fazer alguma coisa, se não for convidado, se não for lá buscar na sua casa, não vai. Agora um cristão cheio do Espírito Santo, quando a ode parte do altar, meu querido, é o primeiro que grita: ei, estou aqui, conta comigo, estou junto, estamos juntos. Porque um crente cheio do Espírito Santo, o desejo dele, o anseio dele é fazer a obra de Deus, é estar na presença de Deus, seja o que for, ele ama, ele anseia, ele deseja estar na presença de Deus. Um crente sem a presença do Espírito Santo, ele não tem força para lutar contra o pecado, porque a Bíblia diz que o pecado,
o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós vamos para o verso 12, ele diz: restitui a alegria da minha salvação e sustenta com o espírito voluntário. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Que a maior evidência de um salvo é quando ele não tem mais prazer pelas vontades carnais, quando ele não tem mais prazer pelo pecado. Isso é a maior evidência de um cristão, de uma pessoa salva, é quando ele não tem mais prazer pelo pecado. Seguindo para o verso 16, a Bíblia diz assim: ó Davi dizendo: pois não te agradas de sacrifício, do contrário, eu os oferecia. Davi estava simplesmente dizendo que Deus, Ele não tem prazer em coisas materiais, ouro, prata, ou qualquer outra coisa. Davi estava dizendo de que seriam os seus bens diante de Deus? Não seria nada. Os seus bens diante de Deus não seria nada. Pois que se fosse, ele tinha de sobra para oferecer. Se os meus bens, se o meu ouro, se a minha prata valesse alguma coisa diante de Deus, eu tenho para oferecer. Mas Deus não se agrada. Mas no verso 17 ele diz, preste atenção: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Meus irmãos, é meu dever e também obediência ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, ou em qualquer outro tipo de contribuição na casa de Deus, em forma de gratidão. Mas isso não move o coração de Deus. Isso não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é um coração contrito e quebrantado. O que move o coração de Deus é um coração sedento pela presença do Senhor e arrependido. Você pode até achar que uma pessoa cheia de toda sorte do pecado, se ela fazer uma boa oferta, contribuir com a obra do Senhor, com um valor considerável, você pode até achar que vai aliviar a sua culpa, mas não vai, porque Deus não aceita suborno, meu querido. Deus não aceita suborno. Paulo diz ao Gálatas: não vos deixais escarnecer, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso vai colher. Davi estava dizendo: se dinheiro fosse o problema, eu já estaria perdoado. Se dinheiro fosse o problema, a minha culpa estava aliviada. Mas não é. Tu não agrada disso, meu Deus. Tu agrada de um coração contrito e um coração quebrantado. Deus se alegra com a sua e a minha fidelidade. Deus se alegra com a sua e com a minha generosidade. Mas Ele só tem prazer no coração contrito e quebrantado. Um coração que anseia pela presença de Deus. Um coração arrependido. Mas antes de eu falar para vocês de algumas pessoas que não notaram a ausência da presença de Deus em suas vidas, eu quero falar por que essa presença vai embora. Por que essa presença vai embora? Preste atenção. Livro de Ezequiel, no capítulo 8. Preste atenção nesse texto que eu vou ler para vocês. No 5º dia do 6º mês do ano do cativeiro, eu e os anciões e líderes de Judá estávamos reunidos em minha casa, quando a poderosa mão de Deus, o Eterno, veio sobre mim. Num instante fixei os olhos e vi um vulto de aparência humana, da sua cintura para baixo. Este ser parecia ser feito de algum material incandescente, e dali para cima a sua figura era de um resplendor muito superior ao metal mais brilhante.
Então, este ser estendeu na minha direção uma espécie de braço, e pegou pelos meus cabelos, e de súbito, o Espírito me conduziu para um espaço entre a terra e o céu, e por meio de uma série de visões, das visões de Deus, levou-me a Jerusalém, e me colocou à entrada da porta norte do pátio interno, onde havia sido instalado o trono, a imagem onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo que provocava ciúmes de Deus. E ali, diante da minha pessoa, estava a glória de Deus de Israel, exatamente como contemplara na visão que eu havia tido na planície do vale. Então ele falou comigo e ordenou: filho do homem, levanta, pois, agora os teus olhos em direção ao norte. Ergui os meus olhos para ao lado norte, e vi junto à porta do altar aquela imagem do ídolo que inflamava o zelo de Deus. O Eterno seguiu dizendo: filho do homem, vê o que o povo está fazendo, as grandes abominações que a nação de Israel pratica, aqui atitudes malignas que me afastaram para longe do meu santo lugar. Mas isso não basta, verás ações ainda piores que essas. Em seguida, o Espírito me conduziu para a entrada do pátio, e olhei e vi um buraco no muro, e ele me orientou: agora, pois, ó filho do homem, escava esta parede. Prontamente escavei o muro, e vi ali a abertura de uma porta. Disse-me ainda, entra e observa com os teus próprios olhos as ações repugnantes e iníquas que essa gente vem praticando aqui. Então entrei e olhei, e vi toda a forma de criatura rastejantes e animais considerados impuros, e todas as imagens de ídolos que os israelitas estavam cultuando. E muitos desses ídolos estavam pintados em figuras nas paredes por todo lado. 70 líderes e anciões da casa de Israel, incluindo Jaazanias, o filho de Jassã, o filho de Safã, estava em pé diante de tais pinturas. Cada um tinha na mão um incensário, e um forte cheiro de incenso subia como uma nuvem aromática. Então ele me questionou: filho do homem, viste que os líderes, os anciões da nação de Israel estão fazendo em oculto, nas trevas? Vê que cada um está escondidos em sua câmara e santuário pessoal, adorando imagens esculpidas de seu ídolo particular. E eles, saindo, comentavam: ora, o Deus não nos vê, o Senhor já abandonou a nossa nação há muito tempo. E acrescentou: eis que verás essa gente cometendo erros ainda mais nojentos do que estes. Esta é a razão de Deus afastar do ser humano, quando ele profana o nome de Deus, quando ele desrespeita aquilo que é santo. A Bíblia diz que Deus conduz Ezequiel para ver o que o povo estava praticando contra ele, adorando ídolos. A Bíblia diz que o povo estava reunido, os anciões e os líderes de Israel, reunidos em um cômodo, em um quarto. Deus pede para que Ezequiel fure um buraco para contemplar com seus próprios olhos o que eles estavam fazendo no oculto. Sabe o que isso quer dizer? O que afasta a presença de Deus da igreja é aquilo que ela pratica no oculto. É aquilo que ela pratica quando ela sozinha. É aquilo que você pratica no seu quarto, quando ninguém está vendo. As abominações que você pratica, as coisas iníquas, as coisas que o povo mundano pratica, isso que afasta a presença de Deus da sua vida. E ele diz: não é só isso, Ezequiel. Você vai ver coisas mais nojentas, mais graves do que isso que esse povo vai praticar.
Aí eu pergunto a você: será que o povo dessa geração não está igual ou pior do que a nação de Israel daqueles dias? Será que o povo dessa geração não está cometendo coisas no oculto piores e mais nojentas do que o povo de Israel naqueles dias? E eles diziam: ora, Deus não nos vê, Deus não está nos vendo. Eu não sei o que você anda fazendo no seu culto, mas você pode ter uma certeza: Deus está contemplando todas as suas ações, todas as suas atitudes. E isso afasta a presença do Senhor da sua vida. Aí eu parei para refletir um pouco no livro de Cantares. Livro esse que pouco se prega sobre ele, não é verdade? Dificilmente você vê um pastor pregando sobre o livro de Cantares. Mas esse livro nos ensina algo muito precioso, muito profundo para nossas vidas. Esse livro ilustra o amor de Deus para com a nação de Israel. Deus como noivo e a nação como noiva. E também nos fala do amor de Salomão por uma mulher chamada Sulamita. Mas também retrata o amor de Jesus pela sua igreja. Mas olha como a nação de Israel se comportava naqueles dias. Presta atenção. Verso 6, capítulo 6, verso 1 diz assim: para onde foi o teu amado, ó mais formosa das mulheres? Dizei-nos, aonde foi o teu amado, a fim de que procuremos contigo. O texto relata que o noivo foi embora, o noivo estava ausente, o noivo já não estava mais presente, e a noiva não estava sentindo falta da presença do noivo. Aí surge uma terceira pessoa que pergunta: para onde foi o teu amado, ó mais formosa das mulheres? Aqui é uma terceira pessoa perguntando. A ausência do noivo, a ausência da presença de Deus era tão grande, que as pessoas percebiam a ausência de Deus sobre a nação de Israel. E não é tão difícil nos dias de hoje. Nós podemos ver como é grande a ausência de Deus em meio à igreja. Quem sabe aqui aquele dia que eu preguei, e Deus estava dizendo à nação de Israel: o meu povo se mistura com as nações pagãs. Quando você vê a igreja misturar com os ímpios, se não for pelo ato evangelístico, ou para pregar a palavra, é porque essa pessoa está sem a ausência de Deus. Ela está sem a presença de Deus em sua vida. Se mistura com as nações pagãs. Você já pensou uma nação, uma igreja, uma pessoa que perdeu a presença de Deus a ponto de o pastor ou do vizinho perguntar: aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Cadê aquela pessoa que não faltava no culto mais? Cadê aquela pessoa que não faltava na célula, na vigia, nas mentorias, nos atos evangelísticos? Cadê aquela pessoa que não faltava na oração das 5h30? Cadê? Aonde está? Cadê o noivo? Cadê a sede por estar na presença do noivo? A pessoa, os vizinhos olhar para um crente, para um cristão e dizer: cadê aquela pessoa que louvava e adorava a Deus diariamente? Agora não escuto mais um hino, não escuto mais uma adoração, não escuto mais a sua palavra clamando a Deus, orando a Deus, não escuto mais. Cadê? Esse texto do livro de Cantares estava dizendo que a nação de Israel havia perdido a presença de Deus, mas não sentiram falta
da ausência da presença. Infelizmente, isso é notório, é visível na igreja dessa geração. Frequentar uma igreja não é evidência que você tem a presença de Deus. A evidência da presença de Deus na vida de uma pessoa é quando ela é lá fora o que ela é aqui dentro. Isso é evidência da presença de Deus na vida de uma pessoa. É quando ela é lá fora o que ela é aqui dentro. Porque a presença de Deus não entra em mim quando eu entro no templo, e não sai de mim quando eu saio do templo. A presença de Deus, ela mora aqui, ó. Ela mora, ela habita dentro de mim. Ela habita dentro de mim, independente do lugar que eu esteja, ela habita dentro de mim, e nós temos que exalar essa presença, independente do lugar que nós estejamos, lugar que nós estamos frequentando, nós temos que exalar a presença de Deus. Porque aqui, meu querido, porque aqui você pode erguer as suas mãos, adorar a Deus, louvar a Deus. Você pode cantar, você pode louvar. Você pode dizer, I love you, mas dizes, eu amo Deus, eu te amo Deus. Não é isso? Você pode dizer, mas lá fora, as atitudes são de pessoas mundanas, pessoas do mundo. Porque a presença de Deus não te constrange mais. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo não te convence mais. Porque está longe. Está longe. Quando você vai para o Apocalipse, você vê uma igreja que estava vivendo longe da presença de Deus. A igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 14 a 17 diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano, o soberano da criação de Deus. Conheça as tuas obras, sei que não és frio e nem quente, antes fosses frios ou quentes. E por esse motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda diz: estou rico, conquistei muitas riquezas, e não preciso mais de nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego, e que está nu. Uma igreja que, por ter alcançado um poder aquisitivo, ter alcançado riquezas, ter alcançado muitos bens, ter uma vida resolvida financeiramente falando, se dizia que não precisava mais de nada, que não precisava da presença de Deus. Mas Jesus diz: contudo não reconheces que és miserável, porque um homem sem a presença de Deus é o mais miserável possível, digno de compaixão, pobre, porque um homem sem a presença de Deus, ele pode ter tudo, mas ele ainda continua pobre, miserável, cego. Ele não é nada. Agora preste atenção onde Jesus estava, na igreja de Laodiceia. Versículo 20 diz assim, versículo 19 melhor: eu repreendo e corrijo todos o que amo. Se pois diligente e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Onde Jesus estava? Estava para o lado de fora. A presença de Jesus não estava dentro da igreja. Jesus para o lado de fora batendo. Ei, estou à porta e bato. Deixa eu entrar. Quantas vezes por dia Jesus está batendo na sua porta e dizendo: deixa eu entrar. Quero ter comunhão. Quero ter relacionamento. Quantas vezes Jesus bate por dia na sua porta, dizendo a você: eu quero que você sinta a minha presença. Eu quero que você sinta a minha presença. Porque a presença de Jesus não tem que estar lá fora. A presença de Jesus tem que estar aqui dentro. A presença de Jesus tem que estar aqui dentro. Bate no peito e fala: a presença de Jesus tem que estar aqui dentro. É aqui dentro, meus queridos, que ela tem que estar. É aqui dentro. E quando você olha para a igreja de hoje, não está tão diferente da igreja de Laodiceia. Eu nunca vi uma igreja tão morna. Uma igreja que, quando está tudo bem, age como a igreja de Laodiceia. Fecha a porta para Jesus não entrar. Uma igreja que, quando está tudo bem, troca o privilégio de estar na presença de Deus por qualquer convite. Por qualquer programa, por qualquer programação. Troca o privilégio de estar na presença de Deus para assistir o seu time jogar. Para ir no aniversário, para ir num casamento. Troca 2 horas de sono para não ir numa programação da igreja. Troca meia hora de sono para não vir na oração das 5h30. A igreja dessa geração não está diferente da igreja de Laodiceia. Uma igreja que está buscando bens, riquezas, esquecendo de buscar aquilo que é mais precioso na vida de uma pessoa, que é a presença do nosso Deus. Se coloco de pé, eu quero encerrar.